Bem, é o seguinte, pessoal, o Bolsonaro mudou a estratégia e praticamente partiu para cima e tá aí contando, de certo modo, com um forte aliado para, de certo modo, adiar aí o julgamento dele, que vai ser no próximo dia 27. E a gente vai saber quem é esse aliado, ou pelo menos, né, suposto aliado do Bolsonaro, lá dentro, de certo modo, do Tribunal Superior Eleitoral. E o Bolsonaro não vai cair, pelo menos por agora. Essa é a estratégia, foi isso que ele falou em uma entrevista. E nós vamos saber de tudo sobre essa situação. E eu vou pedir para você já deixar um like aí para aproveitar para a gente trazer outras matérias tão importantes quanto essa. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes para toda e qualquer sociedade, e é muito bom ter você por aqui. Bem, é o seguinte, todo mundo tá sabendo, né? Todo mundo tá sabendo do problema que o Bolsonaro tá enfrentando aí com o Tribunal Superior Eleitoral, desde quando, de certo modo, ele resolveu atacar aí a democracia, as urnas eletrônicas, trazendo aí outros líderes de outros países para mostrar, ou pelo menos apontar uma suposta, várias falhas, né, na teoria do Bolsonaro, né, sobre o quesito das urnas. E aí, o que acontece? Isso não deu certo, porque o Bolsonaro acabou perdendo a eleição. E aqui vocês estão acompanhando aqui, o Bolsonaro perdeu a eleição e agora o Tribunal Superior Eleitoral tá indo para cima, né? E acabou, consequentemente, que não deu certo essa estratégia do Bolsonaro, porque agora ele tá sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Benedito, acho que é Benedito Gonçalves, partiu para cima, utilizou trechos de lives aí, né, de certo modo, para cima do Bolsonaro e tá, consequentemente, com o objetivo de deixar ele, o Bolsonaro, inelegível até 2030, né? Ou pelo menos ali um pouco antes da eleição. Na teoria, o Bolsonaro poderia se candidatar já aí com 70 e poucos anos, 75 anos, né, a presidente da República novamente, né? Só que, pelo visto, as coisas ficaram um pouco mais complicadas aqui, tá? Porque o Tribunal Superior Eleitoral tá partindo para cima. Talvez não haja nessa possibilidade e o Bolsonaro resolveu mudar a estratégia. Qual foi a estratégia? Eu vou contar para vocês, mostrando aqui no site do Brasil 247 a real situação. O Bolsonaro acredita que ele vai contar aí com o ministro Raul Araújo, e ele acredita que o ministro vai pedir vista, de certo modo, um adiamento aí do julgamento do Bolsonaro. Só que teve um pequeno problema em tudo isso aqui. E qual foi o problema? Você deve perguntar. Bem, é o seguinte, antes de mais nada, deixa um like aí pra gente trazer outros vídeos parecidos com esse daqui. O problema foi o seguinte: na teoria existe, de certo modo, como é que eu posso dizer pra você sem, né? Bem, na teoria o pessoal fechou e falou assim: olha, o julgamento que no dia que foi, salvo engano, dia 22, vai ser adiado, não vai pedir vistas, tá? Não vai demorar aí 6 meses, 2 anos, enfim, não, pelas novas regras. Agora, salvo engano, tem 60 dias, né, para ser julgado aí a situação do Bolsonaro, e se não julgado dentro desse período, vai ser julgado automaticamente, tá? Dentro desse período. Então não tem jeito. Aí o que o Bolsonaro resolveu fazer? É isso que a gente vai acompanhar aqui na matéria do Brasil 247. E eu vou te falar também a minha opinião, até porque, né, é preciso que você tenha mais ou menos aí ciência do que realmente está acontecendo. Bolsonaro muda o alvo e pressiona o Raul Araújo a pedir vista em julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Adiamento do julgamento é bom, né? Segundo o Bolsonaro, essa é a estratégia do Bolsonaro, tá? Eu já vou pedir para vocês já deixar um like aí. O Bolsonaro mudou de estratégia, foi para cima mesmo, não vai deixar isso barato, pelo menos é o que tá mostrando aqui, tá? O Bolsonaro tá dizendo aqui, ó: o adiamento do julgamento é bom para que a gente possa esclarecer os fatos, afirmou o Bolsonaro. Informações dão conta de que o julgamento avançará sem pedido de vista. Por que vai avançar sem pedido de vista, né? Sem pedido de adiamento? Justamente por conta que eu mencionei para você. Já tá ciente já. Não dá mais para poder ficar pedindo pelas novas regras pedido de vistas e deixar aí 2 anos, 3, enfim, né? No máximo 60 dias. E o pessoal quer julgar isso, acredito que de uma maneira mais rápida possível, tá? E o Bolsonaro, de todo modo, quer estender um pouco a mais esse julgamento. Para quê?
para, de certo modo, ganhar um pouco mais de fôlego e pensar numa nova estratégia. Bem, se não der certo, daqui 60 dias acaba sendo julgado mesmo, tá? Não tem jeito. E eu não vou ter prejuízo nenhum. Mas, de repente, talvez o Bolsonaro tenha alguma carta na manga. E qual carta é essa? Durante esses 60 dias que ele tá querendo ter mais um pouco de fôlego aí, né? Que 60 dias a mais pode desgastar um pouco a imagem dele. A gente vai descobrir isso aqui. Jair Messias Bolsonaro, Jair Bolsonaro do PL, afirmou que a expectativa de um pedido de vista no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que poderá resultar. Perdão, gente. Ele afirmou que a perspectiva de um pedido de vista no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que poderá resultar na sua, né? Ele vai ficar inelegível. É positiva, tá? Ele pedindo aí um adiamento é positivo. Por quê? Eu vou explicar isso. Segundo o UOL, o mandatário, o ex-mandatário aí, elogiou o ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral. Considerou a possibilidade do ministro solicitar mais tempo, um pedido de vista para analisar o caso, atrasando assim o andamento do caso. A declaração foi feita em uma entrevista à Rádio Gaúcha. Então, ele acredita que lá no Tribunal Superior Eleitoral não tenha só, né, o Nunes Marques, que o pessoal fala, né? Mas tem também aí na teoria de aliado o ministro Raul Araújo. No ano passado, dois desses ministros aí votaram, de certo modo, favorável a ele. E agora a expectativa, né, entre Bolsonaro, a expectativa é de que o Bolsonaro. Perdão, gente. A expectativa entre os bolsonaristas é de que ao menos um deles, no caso, ou Nunes Marques, ou de certo modo Raul Araújo, né, faça um pedido de vista, adiamento aí e tal, né, do julgamento. Nunes Marques já deu sinal de que não agirá conforme espera Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro já tá tirando aí o Nunes Marques fora. A expectativa agora, a chave, né, e a peça importante no jogo de xadrez da política, que seja aí o bispo, que seja aí o cavalo, ou que seja mesmo até mesmo a rainha, para proteger aí o Bolsonaro. No caso, é o ministro Raul Araújo, tá? Nunes Marques já deu sinal que não vai agir dessa maneira. Contudo, informações, né, dão conta de que há um acordo firmado, como já havia mencionado para você, no Tribunal Superior Eleitoral para impedir que o julgamento de Bolsonaro seja adiado. Ou seja, né, o Bolsonaro tá, de certo modo, aí contando com uma peça-chave, que na teoria seria o ministro lá, o Araújo, para ver se... causa aí um reboliço, como diz o pessoal, de certo modo, né? Ou faça um pedido de vista, atrase o máximo esse julgamento para que eu não seja punido dentro desse tempo. Vou tentar ganhar mais 60 dias, tá? E aqui, né, ainda segundo a reportagem do UOL, Bolsonaro também enfatizou que não deseja discutir a possibilidade de se tornar inelegível. Enquanto minhas condições físicas e mentais permitirem, continuarei atuando na política. Até lá, quero continuar contribuindo para o Brasil. Isso aqui são palavras do Bolsonaro, né? Que, de certo modo, o ministro falou que ele estava delirando um tempo atrás aqui e provavelmente continua na mesma perspectiva. O julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral foi suspenso, né, para a próxima terça-feira, dia 27, quando será retomada. A decisão foi tomada pelo presidente da Corte Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, alguns falam que Xandão, enfim, após uma negociação interna para evitar justamente isso, o pedido de vista e, consequentemente, o adiamento do julgamento. Então, o Bolsonaro está aqui, né, de certo modo, já na expectativa e está partindo para cima, utilizando aí algum tipo de estratégia para tentar mudar e reverter o jogo. A expectativa será que ele realmente vai mudar essa situação? Será que ele realmente vai mudar essa história e vai aí, de certo modo, gerar um pouco mais de alegria para as pessoas que o seguem e um pouco mais de complicações para Alexandre de Moraes e outras pessoas que estão lutando aí contra o Bolsonaro? Na teoria, o ministro Alexandre de Moraes não está nessa perspectiva. O ministro Alexandre de Moraes está na expectativa de lutar a favor da democracia, não especificamente contra o Bolsonaro, mas o ministro está aí, né, lutando consequentemente, não só o ministro, mas uma grande parte aí do povo brasileiro, tá? Então tá aí o Bolsonaro mudando aí de postura, né? E essa que é a realidade. E aí tá aqui um pouco mais a matéria explicando o que aconteceu lá
na reunião com os embaixadores, né? E, enfim, o Bolsonaro tá aí tentando, de certo modo, escapar dessa situação e vamos ver, será que ele realmente vai conseguir ou não? Vamos ver, vamos analisar, vamos esperar aí. O Bolsonaro partiu para cima e tá aí, de certo modo, tentando reverter essa situação. Se ele conseguiu o pedido de vista por mais aí 58 dias, 60 dias, a casa 60, né? A casa pode pode cair, a coisa pode ficar feia e ele pode reverter essa situação. Nós sabemos quem é o Bolsonaro durante esses 30 anos aí na política. O cara conseguiu aí atingir um nível, de certo modo, que, né, complica, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que não, espero que ele não consiga reverter isso, que seja julgado. Agora, talvez seria bom também para o Brasil se, né, estendesse um pouco mais esse prazo aí para o julgamento dele. De repente, às vezes, pega uma punição maior, né? Talvez não até 2030, mas 2036, 2038, quem sabe. Bem, é isso, aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado. Tinha uma outra situação aqui pra gente comentar, mas infelizmente, em razão do tempo, não vai dar tempo, que é a situação de Moro e Dallagnol, tá? Isso aqui é uma outra situação, se vocês quiserem, comenta aí. A gente faz um vídeo só sobre isso. Mas tá aqui o Gilmar Mendes partindo pra cima. Modelo de Moro e Dallagnol da noite, diz o ministro Gilmar Mendes ao defender aí juiz de garantias. Enfim, é uma outra situação que fica por uma outra história. Eu realmente fico muito triste por ter que terminar o vídeo por aqui, mas a gente se fala numa próxima oportunidade. Aqui quem falou é o Cláudio Pereira. Valeu, a gente se fala. Abraço!